Bem-vindos ao terceiro capítulo dessa série, onde nós estamos falando que, basicamente, pôr em prática, aplicar as verdades bíblicas é o que faz toda a diferença na sua e na minha vida. Quando eu comecei a planejar uma série nova, eu conversei com nossos irmãos do conselho da igreja e perguntei a eles o que eles sentiam no coração de que a gente deveria falar para a igreja nesse momento exato. E todos foram unânimes em falar assim: olha, é um momento de crescimento espiritual. Com tanta dificuldade aí fora, tal, é hora de fortalecer a nossa fé e a gente crescer espiritualmente. E aí, essa série vem responder isso. O que é o crescimento espiritual? Quando que você amadurece como cristão, como seguidor de Jesus Cristo? Não é quando você conhece muita coisa, quando você domina uma série de versículos e você sabe tudo de cor, ou você faz um seminário, um curso disso, um curso daquilo. Não. Você cresce espiritualmente quando você coloca em prática as verdades. Jesus deixou isso muito bem claro por várias vezes que ele falou: colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Que é isso que faz toda a diferença. Saber, acumular conhecimento, não te acrescenta muita coisa. Mas colocar em prática é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então nós lemos um versículo aqui no primeiro dia, no livro de Tiago. Tiago era um irmão de Jesus, onde ele é bem claro a esse respeito. No primeiro dia nós lemos esse versículo, que é assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que Tiago estava querendo dizer com isso? Se você só escuta e acha até bacana, puxa, hoje a mensagem não me tocou, hoje a música me tocou, vim na igreja e tal, e vai embora e acaba nisso, você não está crescendo, você não está amadurecendo. Talvez esteja experimentando emoções novas na sua vida, mas você não está crescendo. Até você colocar em prática. Quem sabe, faz. Tem um filósofo brasileiro chamado Fausto Silva, que diz: quem sabe faz ao vivo, né? Já ouviram essa? Na verdade, quem sabe faz. Eu tinha um professor, eu falei isso uma vez aqui alguns anos atrás, eu tinha um professor, o melhor professor que eu tive de música, ele dizia o seguinte: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Dá para entender? Quem sabe faz, quem não sabe fazer direito vai ensinar os outros a fazer, porque não sabe fazer direito. E ele era meu professor. Parece uma incoerência, mas é uma verdade muito grande por trás disso. Porque quem sabe realiza, faz as coisas. E é isso que nós estamos estudando. Então, em termos práticos, fazendo um paralelo com a vida de vocês, o que isso significa? Significa que se você precisa perder peso, precisa emagrecer, não basta você comprar uma esteira em 24 vezes ou em 48 vezes. Não basta você ir numa academia e fazer a sua matrícula. Vocês já fizeram isso, né? Não, esse agora vai estar chegando o verão e vou me inscrever na academia e tal, e vai lá e dá um nome, paga adiantado 6 meses. Se você for só a primeira semana, não vai resolver absolutamente nada. É disso que nós estamos falando, de colocar em prática. Só isso não vai mudar nada, você não vai perder peso, você não vai ganhar saúde, não vai acontecer nada. Então você precisa fazer as coisas. E Tiago sabia disso há 2000 anos, quando ele disse isso. O importante, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se vocês só ouvem, vocês acabam enganando-se a si mesmos. Tiago estava querendo dizer o seguinte: Tiago sabia que hoje alguns não cristãos, que talvez estejam aqui ou que você conheça, sabem de uma coisa, que assim, eles não querem jamais se tornar cristãos por causa de alguns cristãos que ele conhece. Ele olha para o cristão e fala assim: pô, mas esse cara é pior do que eu, ele mente muito mais do que eu, ele trapaceia, ele mata o serviço, inventa desculpa, ele é pior do que eu, como é que eu vou me tornar cristão? Para que eu vou me tornar cristão? Eu já sou melhor que ele. Tiago sabia disso, porque a pessoa que não pratica, ela apenas conhece. Por alguma razão, nós deduzimos que vindo à igreja, participando dos cultos, nós já estamos bem com Deus.
A gente não precisa fazer nada. Pô, eu já estava ali, pô, fiquei quietinho a mensagem toda. E olha que a mensagem foi chata, pastorzinho esquisito lá. Mas fiquei quietinho, nossa, eu já estou fazendo uma grande coisa. Deus deve estar olhando e falando, nossa, olha, parabéns, agora eu vou te abençoar. Você ficou ali, ainda ficou ouvindo até o final, nem saiu mais cedo. Por algum motivo, nós desenvolvemos esse pensamento, achamos que relacionamento com Deus é só isso, e não é. Relacionamento com Deus é colocar em prática as verdades desse livro aqui. Então, a gente sabe, pessoas que frequentam a igreja, tem aparência de cristão, coloca um adesivinho no carro, né? Hoje eu vi um adesivo vindo para cá. Estava atrás do carro, estava escrito assim, sorria, Deus está te filmando. Eu achei sensacional, ainda mais que o carro estava amassado atrás. Eu falei, agora é só pedir as imagens, certo? É só pedir as imagens. É verdade, eu estava vindo aqui com a minha filha, a gente viu lá uma carrinha amassada, escrito, sorria, Deus está te filmando. É bacana, meu pai usa adesivo do carro, não estou criticando isso, mas de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que não é isso. Não é isso. Crescimento espiritual é dar o passo e colocar em prática. Então, semana passada, nós falamos do primeiro aplicativo que a gente deveria, como seguidor de Jesus Cristo, colocar em prática, ter acesso a esse aplicativo o tempo todo, que é o perdão. Nós falamos disso semana passada e dissemos que pessoas perdoadas perdoam. E nós dissemos que se alguém fez um mal contra você e te prejudicou, e você sofreu com isso, a melhor forma de você se livrar daquele rancor, daquele sofrimento, é você dar o passo do perdão. Foi essa a mensagem da semana passada. Então, se você perdeu a mensagem, a gente tem no Facebook da Capela, provavelmente no site deve estar entrando, mas é um aplicativo que todo seguidor de Jesus Cristo tinha que ter à sua disposição, o perdão, para usar sempre que for necessário, às vezes, diariamente. Jesus falou disso quando ele nos ensinou a orar. Falou, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa as nossas ofensas, em algumas traduções, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinou-nos o perdão para usar e não para conhecer, não para você falar assim, eu sei desse assunto. Bom, enfim, hoje, o novo aplicativo que nós vamos conhecer hoje e colocar em prática em nome de Jesus, se chama confissão. E eu sei que quando eu falo confissão, alguns que têm um background de igreja católica, imediatamente já imaginam, quem sabe, um confessionário, um padre, e você contando os seus pecados. Ótimo! O evangélico também tem o seu sistema, e eu já vou falar disso. Mas o católico já imagina isso. Você vai lá, conta os seus pecados, na verdade não todos, né? Aliás, você está até uma melhoradinha, para não parecer assim tão terrível, né? E aí o padre, o sacerdote dá uma penitência. Essa é a única parte, estou confessando aqui para vocês, que eu nunca entendi. Nunca entendi essa parte. O resto eu não consigo entender. Essa parte eu nunca entendi. Que você precisa rezar, sei lá, 30 Pai Nosso como punição. Como punição você vai ter que orar. É a parte que eu nunca entendi direito. Depois, vocês que conhecem melhor do que eu, me expliquem depois. Essa parte eu nunca entendi. Mas enfim, a palavra penitência, no original, quando surgiu essa história de se confessar, e eu não sei se todos vocês sabem, mas isso surgiu no ano 600 depois de Cristo. Esse sistema católico de confessar os pecados para o padre. Isso surgiu no ano 600. O que isso quer dizer? Que isso não está na Bíblia, né? Isso surgiu depois. Mas é um sistema onde você chega, confessa os seus pecados, e a palavra penitência no original era arrependimento e não punição, como a gente imagina hoje. E se você olhar hoje no dicionário, e eu fiz essa consulta, a primeira definição de penitência, eu até fiz questão da gente colocar aí no telão, é exatamente isso. Está aí. Penitência é arrependimento ou remorso por um erro que se cometeu. Quer dizer, eu vou sofrer
por causa daquilo, é um remorso, um arrependimento. É isso que é penitência. Quer dizer, quando eu estou diante do meu pecado, a minha reação deve ser de arrependimento, de remorso, de desejo de nunca mais cometer esse pecado. Mas enfim, esse é o sistema católico. Mas o protestante, o evangélico, tem o sisteminha dele também. Não pensa que vocês vão passar batido, que ninguém vai passar batido. O sistema nosso evangélico é o seguinte: nós não precisamos de padre, nós vamos direto para Deus. Então nós somos superiores. A gente fala diretamente com Deus, não precisa do intermediário. Chega para Deus e fala: Deus, cometi esse pecado, me perdoa, e Deus perdoa. Aí você sai e comete de novo o pecado. E aí você vai e pede perdão de novo. E aí a gente às vezes cria essa rotina de pede perdão, peca, pede perdão. É um sistema viciado também, que não é o que a Bíblia ensina. Então, ambos os sistemas têm como objetivo passar a perna em Deus, trapacear com Deus. Os dois sistemas têm esse objetivo. Sabe por quê? Porque quando você tenta enganar Deus, isso é um pecado. Quando você tenta tripudiar com Deus, quando você acha que você foi lá e confessou a Deus: puxa, eu fiz isso de novo contra a minha esposa, me perdoa, Deus. Aí Deus te perdoa. A Bíblia ensina que Deus perdoa. Mas aí no dia seguinte você faz a mesma coisa. E a mesma coisa. E aí vai lá e pede perdão e... Sabe o que a gente está tentando fazer quando faz isso? Aliviar a consciência. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar confissão e alívio de consciência no mesmo lugar. Jamais. Confissão não tem nada a ver com aliviar a sua consciência. Confissão tem a ver com arrependimento. Confissão tem a ver com mudança de atitude. Mas a gente tem aquela impressão de que você vai lá, conta para Deus e Deus esquece dos seus pecados. Tem alguns versículos que às vezes dá até para você se confundir em relação a isso. Mas a prova de que Deus não é... Eu já vou explicar isso melhor, tá? Não se precipitem na conclusão. A prova de que Deus não esquece do pecado é que muitos pecados estão registrados aqui na Bíblia. O pecado de Adão está registrado aqui. O pecado de Abraão mentiu, enganou, falou que a mulher dele era irmã, não sei o que. Está aqui registrado na Bíblia. O pecado de Davi, alguém já ouviu falar de Davi? Está registrado aqui. Se você ler Mateus 1, Mateus está dando a genealogia de Jesus e ele cita o pecado de Davi. Ele fala de Salomão, aquele filho da traição e tal. Está escrito aqui, está registrado. Pedro negou Jesus, está registrado aqui. Então toda vez que Deus vai ler a Bíblia, ele fala: oh, pecado. Deus não precisa ler a Bíblia, estou brincando. Mas está registrado. Eu vou explicar isso melhor, claro. O que Deus faz, Ele não fica te acusando do seu pecado, uma vez que você confessa, se arrepende e muda de atitude. Aí sim, seus pecados serão esquecidos, nesse sentido. Mas é um sistema que a gente cria de vai, pede perdão e acha que está tudo certo. Bom, quando eu peco, a minha atitude deveria ser: eu peco, eu vou até Deus, peço perdão a Deus. Em seguida, eu peço perdão para a pessoa que foi prejudicada com o meu pecado. Aí nós estamos começando a falar de confissão verdadeira bíblica. Eu peco, eu me arrependo, peço perdão para Deus. Em seguida, eu peço perdão para a pessoa que eu prejudiquei. Aí nós estamos falando de biblicamente o que é. Porque confissão genuína, confissão autêntica, nos leva a uma mudança de comportamento. A confissão genuína nos leva a uma mudança de comportamento. Eu sei que a mensagem do domingo passado foi mais empolgante, porque a gente estava pensando assim: é o mal que fizeram contra mim. Aí é mais fácil, eu fico numa posição confortável, né? Alguém fez um mal, eu preciso perdoar para eu me aliviar. Mas agora nós estamos falando de quando você e eu causamos o mal a alguém. Aí é mais desconfortável. Quando eu ou você causamos o mal a alguma pessoa, a gente queria que bastasse chegar para Deus e falar: ah, Deus, desculpa,
isso. E está tudo certo, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então nós vamos ler dois trechos aqui que falam, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, que falam sobre isso, como Deus vê a questão da confissão e o tanto que isso é importante para nós que queremos seguir a Jesus, que queremos crescer no relacionamento com Jesus Cristo, que queremos amadurecer na nossa fé. Então, se você trouxe a sua Bíblia, a primeira passagem está lá em Números, capítulo 5. Números é lá no comecinho da Bíblia. E aqui é aquela história do povo hebreu que saiu do Egito, que vocês conhecem agora, inclusive está passando numa das televisões, os 10 mandamentos, a história do povo que saiu do Egito. Não sei onde, que pé que está a coisa, mas o povo vai ser liberto, o povo de Deus vai ser liberto. Moisés tira o povo do Egito, aí abre o Mar Vermelho, espaço, o exército que está vindo atrás morre ali no mar. Se eu estou me adiantando, você desculpe, mas já estou contando. E aí, o que acontece com esse povo? Deus cuida desse povo no deserto, Deus alimenta esse povo, Deus guarda esse povo, Deus dirige esse povo no deserto. Depois de fazer tudo isso, Deus dá alguns ensinamentos, algumas leis para que fossem seguidas, para que o povo vivesse melhor, se relacionasse melhor entre eles mesmos e com Deus. E aí, Deus dá uma instrução bem clara a esse respeito. Números capítulo 5, versículo 5 e 6 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, o que é prejudicar? Roubar, falar mal, enganar, de alguma forma você prejudicar uma outra pessoa. Quando alguém fizer isso, um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, opa, a gente precisa fazer uma pausa aí. Às vezes a gente passa rápido demais por um versículo. Como assim? Como assim? Deus está falando o seguinte, que quando você prejudica alguém, você está ofendendo a Deus, porque aquela pessoa é um filho, uma criatura de Deus. Quando eu ou você prejudicamos alguém, nós estamos ofendendo a Deus. Olha que loucura. Já tinha pensado nisso? É a Deus que você está ofendendo. A gente tem uma tendência, né, nesse sistema de pede perdão e toca a vida, sem ter que fazer nada, sem ter que mudar de atitude. A gente tem uma tendência de se achar, se considerar um cristão maduro até, e ter ódio de uma pessoa. Não, aquela pessoa tem ódio, aquela eu não posso ver. Eu atravesso a rua. Não, não quero nem olhar para a cara dela, eu tenho ódio. Queria mesmo que ela se desse mal. Não é bem isso que Deus está falando aqui para Moisés. Não é bem isso. Quando alguém prejudicar alguém e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. A sentença é essa. Se prejudicou alguém, você é culpado. Você é culpado. Mas como que você resolve isso? Então, o que fará essa pessoa? Confessará o pecado que cometeu. Quer dizer, mas a quem que eu devo confessar? Calma. Confessará o pecado que cometeu. Fará restituição total. Restituição? Então parece que não está falando de Deus, né? Que Deus não precisa ser restituído por uma coisa que você fez que prejudicou alguém. Parece que não é isso. Quer dizer, eu fiz algum mal, eu menti para minha esposa, eu enganei no meu trabalho, na igreja, eu falhei ali, eu fingi que era assim, não era, menti, enganei, trapaceei, roubei, adulterei, traí, fiz alguma coisa assim, eu preciso fazer a restituição disso. Mas a gente gostaria que fosse só assim, não, Deus, perdoa, vamos virar a página. Não é assim que a gente gostaria que fosse, era muito mais fácil. Mas tem mais. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará a esse valor, entregará tudo, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Quer dizer,
Deus está instruindo, Moisés vai instruir o povo. Quando você prejudicar alguém, digamos que seja financeiramente, mas não precisa ser só financeiramente, pode ser afetivamente, moralmente. Você vai restituir essa pessoa de tudo que você tomou dela e ainda acrescentar 20%. É isso que ele está falando. Quer dizer, se você pisou feio na bola com seu marido, com sua esposa, com seu líder, com seu patrão, com seu empregado, se você pisou feio, se você destratou, se você foi mal educado, ou se você roubou, você precisa restituir. Restituir. E ainda acrescentar. Então, assim, quando é com a esposa é mais fácil a gente entender, né? Você pisou na bola, aí você faz, você pede desculpa e ainda você traz umas flores, já é o 20% ali. Você está colocando a mais para restituir, fazer a restituição. Então, claramente, nós estamos falando de confissão para outra pessoa que você prejudicou. Mas isso aqui é só no Velho Testamento. Se a gente pular lá para o Novo Testamento, para a época de Jesus, a mesma coisa você vai encontrar na história de Jesus. Jesus uma vez estava entrando na cidade e tinha um cara muito pilantra, que tinha ouvido falar de Jesus, e que ele fazia milagres, e ensinava coisas maravilhosas, e esse sujeito falou assim: eu gostaria de ver esse tal de Jesus, queria ver, escutar um pouco do que ele fala. Mas esse sujeito tinha um problema, ele era muito neguinho. Então, para poder ver Jesus, ele subiu numa árvore. Alguém sabe de quem eu estou falando? Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passando. E Jesus, ao ver Zaqueu ali em cima, Jesus que sabia todas as coisas, sabia que Zaqueu era um pilantra, ele era um cobrador de impostos que extorquia as pessoas. Mas era o pior tipo de gente que você pode imaginar. Odiado por todo mundo, era um cobrador de impostos. Roubava das pessoas. Cobrava imposto do que ele quisesse. Acima, subia os impostos, coisa que a gente não vê hoje em dia, mas naquela época era muito comum. O cara queria arrecadar mais, ele subia o imposto das pessoas. Era um absurdo, mas naquela época era assim. Zaqueu era esse cara. Ele queria ver Jesus. E aí ele subiu numa árvore, Jesus passou por ele, viu, reconheceu, sabia quem era, falou: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa, conversar com você e com a sua família. Ele tomou um susto, né? Imagina. E se ele descobrir quem eu sou? Mal sabia ele que Jesus já sabia quem era. Mas Jesus foi na casa de Zaqueu. E, depois de ouvir Jesus, depois de entender a mensagem de Jesus, olha o que aconteceu no coração de Zaqueu. Veja, está lá, Lucas capítulo 19, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Eu estou com a consciência pesada de tudo que eu fiz até hoje. Eu quero dividir os meus bens com os pobres. E se de alguém eu extorqui, e obviamente ele tinha extorquido, né? Todos sabiam disso, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu é que ele tinha lá o baúzinho dele cheio de segredos. Extorquia, passava o pé, enganava, mentia. Estava lá cheio de segredos. Mas chegou uma hora que Jesus entrou na casa dele e aquela escuridão que estava ali dentro, uma luz entrou ali. E as trevas não sobrevivem à luz. Quando se acende uma luz num quarto escuro, as trevas têm que ir embora. E alguma coisa mudou. Quando Zaqueu conheceu a luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando Zaqueu conheceu a luz, quando a luz iluminou o interior de Zaqueu, a resposta dele foi: eu preciso restituir as coisas, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar assim. Está errado o que eu estou fazendo, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí Jesus respondeu a Zaqueu. Disse Jesus: Zaqueu, larga a mão, você já confessou a mim, está tudo certo.
3 riram, 4. Vocês precisam ler mais a Bíblia. Foi isso que Jesus falou, não. Isso é o que a gente gostaria que Jesus falasse, né? Não vamos restituir, não, está tudo certo. Jesus, me perdoa, roubei ali, passei, menti, enganei, vamos resolver entre nós, está tudo certo. Mas não, quando a luz entrou e fez diferença, olha o que Jesus falou para Zaqueu. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também, e a partir de agora, é filho de Abraão, quer dizer, ele entrou para a nossa família, ele mudou. A confissão gerou arrependimento, gerou mudança. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E depois dele fazer isso, você imagina, depois ele ir lá, de um por um que ele roubou, e pagar 4 vezes mais, você imagina a cena, ele indo lá e restituindo as pessoas. Você acha que depois disso, ele ia voltar a cometer o mesmo erro? Não, ele ia acabar todo o dinheiro dele, ele ia morrer de fome. Jamais. Isso significa o quê? Que houve mudança de vida. Mudança de vida. Mais uma passagem que fala sobre isso, está lá em Tiago, aquele que nós falamos no comecinho da palavra de hoje. Tiago fala muito claramente sobre isso, no capítulo 5, versículo 16. Tiago fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Mas eu não posso fazer isso. Tem coisa aqui que não pode aparecer. Se eu contar para minha esposa, não vai dar. Meu patrão, meu líder, meu namorado, meu pai. Não posso. Como assim confessar uns para os outros? Eu não posso. Se eu fizer isso, vai gerar uma tempestade, um caos. Sabe por que você acha complicado fazer isso? Sabe por que nós achamos complicado? Porque quando você confessa, você é obrigado a mudar de comportamento. Não é verdade? Uma vez que você confessou uma coisa que você está fazendo, você não tem escolha, você tem que mudar de comportamento. Porque se você fizer de novo e a pessoa fala: espera aí, então cadê o arrependimento? Cadê a mudança? Então você se compromete a mudar. Quando você confessa, quando você deixa a luz entrar. E esse que é o ponto que eu queria deixar muito claro com vocês. Se você é um seguidor de Jesus, se você quer crescer, se você quer amadurecer, você precisa deixar a luz entrar dentro de você. Não tenha medo do que vai aparecer. Porque o que não aparecer agora vai aparecer daqui a pouco, e vai ficar mais complicado, e mais complicado, e mais complicado. Não tenha medo. Deixe a luz entrar. Deixe a luz entrar. Se comprometa mesmo. Confesse e se comprometa com uma mudança. É assim que deveria viver um seguidor de Jesus Cristo. Se você ainda não é seguidor de Jesus Cristo, você pode experimentar fazer isso também. Faz um test drive. Mas se você é um seguidor de Jesus Cristo e quer crescer no relacionamento com Jesus e quer amadurecer na sua fé, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos abrir e deixar a luz entrar. Uma coisa melhor pode acontecer comigo e com você quando a gente abre o nosso coração e deixa a luz de Cristo entrar em nós. Confissão genuína leva à mudança genuína. Confissão genuína leva à mudança genuína. Não basta entender, não basta saber, não basta conversar com Deus. Você precisa resolver a sua questão com o outro, com o próximo. Tem uma outra passagem que eu vou encerrar, que está lá no livro de João, que fala exatamente sobre essa questão da luz entrando dentro de nós e revelando o que
tem dentro. Isso é Jesus falando, lá em João 3, 20, diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem faz coisa errada, quem pratica o mal, quem tem muito segredinho a esconder, não quer a luz mesmo, ele quer trancar o negócio. Porque tem medo que, se bater a luz, vai ser descoberto, seus erros vão ser expostos, suas falhas, suas mentiras, as trapaças vão ser expostas. Por isso, então quem pratica o mal quer mesmo fechar e trancar, não quer a luz. Mas, versículo seguinte: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Olha que lindo. Gente, é um processo, claro, todos nós temos coisas no nosso passado, todos nós temos erros horríveis no nosso passado, ou a maioria de nós. Eu tenho, sou o primeiro da fila, levantei a mão aqui, sou o primeiro. Tem coisas que eu fiz que nossa, se eu pudesse voltar lá e apagar aquela noite, nossa, seria ótimo. Todos nós temos isso, nós não somos pessoas perfeitas, nem vamos nos tornar perfeitos, nós somos pessoas perdoadas. É diferente de perfeição. Nós somos pessoas perdoadas. Então todos nós temos, sim, coisas que ficaram para trás, mas o que te impede de abrir o seu baúzinho e deixar a luz entrar? Acabou, aquilo ficou no passado. Até me envergonho, mas se eu precisar falar, eu falo. Fiz isso e já me reconciliei, já arrumei, já pedi perdão e já restituí. Pode entrar a luz, pode, falem o que quiserem. Hoje eu sou uma pessoa perdoada. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa perdoada. Mas a luz pode entrar, não tem problema. Deixa a luz entrar. Deixa a luz entrar. É a melhor forma de viver. E é assim que você cresce. É assim que você amadurece. Sem segredinhos. Porque segredinhos, sabe o que acontece, gente? À medida que você esconde, duas coisas podem acontecer. Se você revela, vai ter um impacto inicial, mais ou menos previsível, às vezes passa do que você previu, mas um impacto previsível e de um tempo estipulado assim que você consegue calcular. Não, vai ficar emburrado um tempo, depois a gente volta a conversar, maravilha. Quando você esconde, tranca, isso só cresce e fica pior. E aí você tem que aumentar as mentiras. E aí tem que fazer mais escondido, porque uma coisa precisa justificar a outra, precisa bater com a outra. Quanto mais você esconde, mais isso cresce. E a hora que explode, as consequências são imensuráveis. Você não consegue medir. É por isso que acabam os relacionamentos. Por isso que acaba. Chegou numa hora, descobriu. Aí já é tarde. Aí já não tem mais como voltar atrás. Já passou a fase de confessar, de conversar. Explodiu. Então você tem essas duas escolhas. Procure a pessoa que você ofendeu, a pessoa que você prejudicou de alguma forma. Se foi relacionado com alguém. E geralmente os nossos pecados são relacionados com outra pessoa. Então se foi, procura o arrependimento, procura a confissão que leve ao arrependimento. E aí, a próxima coisa é mudança de atitude. E esse é o nosso ponto, e eu quero parar aqui para ninguém esquecer isso que eu estou falando. O ponto da confissão é te levar a uma mudança de atitude. Esse é um aplicativo que tinha que estar no seu celular ali todo dia. Perdão, quando você precisar, confissão. Confissão que te leva ao arrependimento e à mudança de vida. Assim, você cresce no seu relacionamento com Jesus Cristo. Assim você amadurece na sua fé. Assim você vive melhor com a pessoa que você escolheu para viver, com a sua família, com os seus amigos, com os membros da sua igreja, com os seus companheiros de trabalho. Quando você faz isso genuinamente, quando a confissão gera o arrependimento e a mudança de vida,
a sua vida e a minha vida melhor. Eu tenho um amigo, e eu só posso contar essa história porque ele já contou isso publicamente. Em mais de uma ocasião que eu tive com ele. Ele é um pastor conhecido, não vou só citar o nome para evitar qualquer entendido. Mas é um pastor, um grande amigo meu, um grande líder conhecido do Brasil. Ele tinha um problema. E era um problema masculino. Eu não vou dar todos os detalhes, mas ele viajava muito para pregar, para dar palestras e tudo, e ficava muito sozinho, e quando ele ficava sozinho no quarto do hotel e começava a assistir multishow depois da meia-noite, ele caía no pecado. E aí ele sofria depois disso. Pastor, cara, eu vim aqui pregar e estou caindo nesse pecado. Caiu mais alguma coisa. Você sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele fez um trato com Deus, porque isso estava começando a ficar frequente. Ele estava perdendo o controle disso. Ele falou assim: Deus, a próxima vez que eu cair nesse pecado, eu vou falar diante da minha igreja. Vocês acreditam nisso? E ele caiu no pecado. E num culto de domingo à noite, na frente da igreja dele, com a esposa dele sentada, ele contou, confessou esse pecado para toda a igreja. Imagina o clima que ficou. Mas sabe o que isso gerou? Uma completa mudança de vida, porque o que mais pode acontecer para ele cair de novo nesse pecado? Jamais! Jamais! Depois de confessar, ele deve isso para todo mundo. Ele deve prestação de conta para a esposa, para as outras pessoas. Ele fez isso para surgir mudança na vida dele. E sabe o que aconteceu? As pessoas da comunidade dele passaram a confiar mais nele, porque ele se mostrou transparente e revelou que ele é um ser humano, que pode falhar também, que ele precisa de Deus como qualquer um. Não é maravilhoso? Apesar de ser uma história bem fora dos padrões que a gente está acostumado, mas é isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus ensina, é isso que Deus ensina no Velho Testamento. Deixa a luz entrar, deixa a luz entrar, confesse o seu pecado, confesse a Deus, confesse para a pessoa, restitua. Você vai experimentar algo novo de Deus na sua vida, talvez o melhor de Deus que você tenha experimentado até hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho, uma palavra difícil é essa, difícil, que muitos ainda temos coisas a esconder e não conseguimos imaginar o dano que possa causar, revelar isso, mas segundo nós aprendemos na Tua Palavra, Senhor Deus, isso na verdade é uma cura do nosso ser. Uma coisa que nós, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos fazer. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, restituir, e que isso gere arrependimento e mudança de comportamento. Porque se não houver mudança de comportamento, não vale de nada. De nada. Ensina-nos, Senhor Deus, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor Deus, e confessar os nossos pecados, e deixar a luz de Cristo entrar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para que toda a treva vá embora, Senhor Deus, e a Tua luz brilhe em nós e através de nós. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que a gente brilhe, Senhor Deus, a Tua luz para esse mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
abençoada a todos vocês. Domingo que vem estamos aqui com mais um capítulo dessa série.